Hoje nós vamos meditar na carta de igreja de Sardes. Por que Sardes? Ela é mencionada na Bíblia somente em Apocalipse 1:11 e 3, de 1 a 4. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e Laodiceia. Isso, então, essas igrejas, elas estavam na época de João, quando ele escreveu e teve a visão de Apocalipse, ela estava em evidência, as 7 igrejas. Então, Sardes, nós começamos aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, são cidades e lugares existentes na época. Então, elas foram escritas porque a igreja no plano físico existia, ela foi fundada pelos apóstolos na época. Então, nós estamos estudando por que ela foi escrita e qual foi a história geográfica e histórica que pode, inclusive, coincidir até com questões de um momento. Apocalipse 3, de 1 a 4. E ao anjo da igreja, que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, vamos meditar na cidade. Ela ficava na junção das principais cidades que ligavam Éfeso, Esmirna e Pérgamo, com o platô montanhoso do interior da Ásia. O platô montanhoso são montanhas que, quando sobe em cima, ela faz uma camada bem grande, possibilitando a construção. Tem montanhas, né, que você sobe no pico e não tem como construir uma cidadela lá. Sardes não, o platô era bem grande em cima, inclusive ela tinha uma fortificação muito grande como Troia, a cidade de Troia lá na Grécia. Tá? Então, ela favorecia a construção de um castelo forte pela região que ela estava. Então, ela estava na rocha, nas montanhas e em cima, porque para invadir uma cidade no Planalto é mais simples, mas para invadir uma cidade no topé da montanha, os soldados têm que ter muita força física, de marcha, de guerrilha, de poder de matar. Hoje seria poder de fogo, mas naquela época eram as catapundas, né, as pedras, e soldados fortes na lança, na flecha e na espada, para alcançar lá em cima sem morrer. Então era uma cidade, o que nós chamaríamos de inexpugnável, quer dizer que não se atinge fácil. Nós vamos ver o termo ali, lá embaixo. É uma área que se mesclava a cultura grega e nativa de forma criativa. Então, se ela tinha cultura grega, então ela pensava e fazia o quê? Lembram que a Grécia trouxe a democracia para o planeta. E o que é democracia? É a arte de dialogar para chegar a uma conclusão. Então, eles faziam, apesar de ser uma cidade fortificada com soldados, a cultura dela era do diálogo e da conversa. Não era resolvido, não era um povo truculento que resolvia as coisas com guerra. A pessoa que pouco conversa tem pouca alternativa e tem pouco poder de decisão. A pessoa que sabe conversar sobre as decisões, ela sabe dialogar,
né, ela tem poder de decisão mais forte. Ela tem uma mente mais firme, porque ela sabe conversar sobre o que ela quer. Então, eles tinham essa força mental do diálogo, inclusive. Famosa por suas riquezas, moedas de ouro e prata, foram as primeiras moedas de ouro e prata cunhadas na época, foi em Sardes. Então, ela era uma cidade rica, porque o rio que passava por ela tinha o mineral do ouro. O rio Pactolo, famosa por suas riquezas, rio Pactolo. A topografia, Monte Timolo, dominando o vale do rio Hermo, fortaleza de Sardes inexpugnável. Então, a fortaleza, por ela ter o platô, ser uma cidade em cima da montanha, favorecia uma cidade mais, né, com mais segurança. A semelhança de Troia era cidade refúgio, residência de reis e cortesões. As pessoas na época que lidavam com o tecido e com o vestuário eram os milionários da época. Hoje é da informática, né? Da informática, da alta produção tecnológica, são os ricos do planeta. Naquela época, quem lidava com a textura do fio e a trama, porque o patrimônio da época que se tinha não era a casa. O patrimônio na época que se tinha era o vestuário. Tá? Então, a forma da trama do tecido, da forma de fazer, o trabalhar, o tingir o tecido, fazia da pessoa um milionário na época. Por isso que era residência de reis e cortesões. Hoje não é tanto. Pela diversidade industrial não é tanto. Mas na época era o top. Heródoto, um historiador, falou que a riqueza produz arrogância e a arrogância arruína. É uma cidade que se acabou em nada com o tempo. Alexandre, quando destruiu o Império Persa, e Sardes foi passando de mão em mão. Desde que ele destruiu, Sardes foi passando. E no ano 133 a.C., Átalo III romano tornou um dos centros administrativos da Ásia Romana por causa do poder bélico dessa cidade. Em 26, as cidades contenderam em edificar um templo ao imperador. Lembram que o imperador romano, ele exigia cultos na cidade que ele governava, porque ele se titulava um deus na terra? Então ele aceitava os deuses, né? Tinham 12 deuses romanos, como a Grécia, né? E além disso tinha, como no Egito, que o faraó era considerado um deus, havia estátuas para reverenciar o faraó. Babilônia teve que Daniel foi para a cova dos leões, por não reverenciar, né? Os amigos foram para a fornalha. No Império Romano, eles colocavam estátuas do imperador para adorar, que eles consideravam Deus. Então, eles espiritualizavam a pessoa humana como sendo um divino. E como é que se espiritualiza? Pelo culto. Nossa, pastora, sim. O falar as mesmas coisas, os mantras, criar invocações. Então eu posso trazer ou a presença de Deus pelos louvores, pelo meditar da mesma palavra, ou para o Deus que se prega. Pode ser uma estátua. Porque é uma lei espiritual, evocar e pensar e desejar. Aí você fala, pronuncia, evoca e traz ou a presença de Deus ou presença diabólica. Né? Para que ele tivesse força para nunca mais o império morrer. Tanto que o culto à idolatria existe até hoje na Igreja Católica Romana, porque ficou esse império de culto a ídolos do Império Romano. Isso é herança do Império Romano, tá? Do Império Romano. Onde muitos entendem que Jesus veio no Império Romano e volta no Império Romano.
Então, o catolicismo existe, então Jesus está às portas. É uma corrente teológica que alega isto, por causa do estudo da cultura, dos atos e tal. Eles faziam culto a um deus Cibele, chamado Cibele, horrendo culto de histeria e mutilação. Histeria são gritos, agitos do corpo, gritos frenéticos, uma logorragia, né? Fala, blá, 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 e faz assim com a língua, faz aqueles sons sem palavras, sem fonema, isso é histeria. E mutilação, se cortavam. Tá? Então, nessa cidade, eles faziam isso. Eu estou explicando como é a cidade, para a hora que a gente lê a carta, nós vamos entender por que disse aquilo. Porque a carta foi dirigida à realidade da cidade, que nós podemos colocar e pensar, se eu estou vivendo essa realidade no meu trabalho, eu estou lidando com uma carta de Sardes na minha vida. Apocalipse 3:1. Então, a carta de Jesus ali, ao anjo da igreja em Sardes, descreve essas coisas, diz aquele que tem os 7, quem que tem os 7 Espíritos de Deus? Jesus, em Isaías 11 diz, os 7 Espíritos sobre o Senhor. Os 7, carta de Jesus ao povo de Sardes, os 7 Espíritos de Deus, natureza sétupla do Espírito Santo. Então o Espírito Santo em Jesus se manifesta em 7 Espíritos. Tá? Em 7 espíritos. Por isso a menorá judaica com 7, que fica no Santo dos Santos. Aí fala aqui, Isaías 11 fala, do tronco de Jessé sairá um rebento, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, sabedoria, 2, entendimento, 3, conselho ou prudência, 4, fortaleza, 5, conhecimento, 6 e temor, 7. Então, sobre Jesus tinha ação sétupla do Espírito de Deus. Por isso que diz, e vem esse Espírito sobre o cristão quando ele tem o nome no livro da vida. Do Cordeiro, no caso, mas ele é salvo, né, em Cristo Jesus. Então, diz aqui, os 7 Espíritos e as 7 estrelas, que significam os 7 anjos das 7 igrejas. Então, tem anjos da parte de Deus que cuida daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Tá? Então tem setores, são vielas. O mundo espiritual é feito de ruas e caminhos. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, o que é o contrário? Espírito do diabo. Se eu tenho o Espírito de conhecimento, no caminho do maligno eu tenho o Espírito de mentira. Espírito de prudência, maligno, do impulso desmedido sem razão, certo? Então é justamente o contrário. Os anjos do Senhor cuidam desses 7 tipos de agir, que nos dão força para entender, que são as 7 lâmpadas. Eu tendo essas 7 fluências, fluir do Espírito em mim, eu mantenho a minha salvação em dia. Então, neste caminho tem 7 anjos que cuidam. Quem passar por ele tem um cuidado divino especial. Por isso que a pessoa que age no impulso e não pensa, não fica à mercê do anjo de Deus. Mas se ela for prudente e cuidadosa, ela tem o anjo do Senhor. Se ela busca a verdade dos atos, que é o conhecimento, ela tem o anjo do Senhor com ela. Se ela anda na mentira, ela não tem o anjo do Senhor, tem um anjo maligno em volta dela. Por isso as 7 estrelas. Diferente de Tiatira, em que as últimas obras foram maiores do que as primeiras, Sardes, suas obras diminuíram, poder de nome pela aparência. Então ela cresceu grande, ela tinha riquezas. Lembra que ela era uma cidade com muito mineral? Foi explorado, o mineral acabou e não se produziu o suor do rosto com o comércio para manter a riqueza. A riqueza que é só consumida e não produzida, ela acaba. Espiritualmente significa o quê? Igrejas que se concentram em rituais e cerimônias e não na adoração e serviço. Faz
a cerimônia em rituais, mas não adorar a Deus em espírito. A ideia é não ter uma reunião, mas criar um relacionamento com Deus. O culto a Deus não pode ser só uma reunião por tabela. A igreja local que quer crescer, ela tem que criar o culto, criando relacionamento entre as pessoas e Deus pela sua palavra. Aí é uma igreja que venceu a carta de Sardes. O que uma igreja morta precisa saber, morta sem a força de Deus, que Jesus possui o Espírito Santo, decide quem o receberá e controla os anjos que supervisionam a igreja. É Jesus que tem o controle do movimento espiritual. Então, quem tem relacionamento com Jesus tem favores divinos. Quem não tem relacionamento com Jesus não tem favores divinos na hora da necessidade. Que tem muitos momentos que a gente precisa do Senhor. Os teólogos afirmam que Martinho Lutero começou o período de Sardes aplicando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Alemanha, que são declarações que contestam crenças e erros da igreja. Levou uma cisão à igreja, o nascimento do protestantismo. Então, os teólogos afirmam que a carta de Sardes não foi escrita para aquela época, usada como modelo, uma igreja que existiu geograficamente, né? Mas ela foi realmente escrita para o tempo da reforma luterana, em que não havia divergência, não havia, assim, igreja evangélica e igreja católica. A igreja era uma só. Mas ele fez as suas teses na Alemanha e os outros países, que não se tem história em quase nada escrito, né? Então eles entendem que essa carta foi escrita para eles. Isso é uma corrente teológica que diz isso. A história mostra, em 2 ocasiões, quando o exército inimigo cercam Sardes, seus guardas estavam dormindo e a cidade foi capturada. Este exemplo está sendo usado. Se não reconhecemos a forma de adorar, crer e viver de maneira que notemos os sinais proféticos da vinda de Jesus, o arrebatamento surpreenderá os que dormem. No sentido de não vigiar. O dormir, biblicamente, não é no sentido de inatividade, mas no sentido de deixar de cuidar deste momento. Então, a volta de Jesus é uma preocupação que todo cristão que é cheio do Espírito Santo tem. Ele entende que Jesus vai voltar. É uma fé que não morre. Você pode falecer e Jesus não vir literalmente nas nuvens, mas esta fé da volta de Jesus é um dos sinais que você vai morrer salvo. Sabia disso? A pessoa que nem pensa em Jesus na volta dele, não tem nem certeza da salvação. Porque quando ela tem, ela sabe que Jesus vai voltar. É isso que a igreja, que a carta adverte, né? Diz, ó, conheça as tuas obras, que tem o nome de que vive e está morto, porque ela perdeu a riqueza. A cidade de Sardes era rica e viva e morreu no poder de comércio, no poder de viver. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda e te arrepende, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei. Irmãos, Jesus virá como ladrão para aquele que não espera. Quem espera é o amigo voltando. Essa expressão ladrão é para os ímpios, não é para os filhos de Deus. Então a gente tem que buscar ter dentro de nós essa esperança da volta de Jesus. Que Ele prometeu, Ele morreu por nós, ressuscitou e vai nos buscar. 1 Tessalonicenses 5, 1-9. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite.
Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve aqui de uma forma muito bonita, ele compara a volta como dores de parto, porque quando o bebê está na barriga e ele tem que nascer, não tem como evitar isso. Veio a dor de parto, nem que queira, espera mais um minuto que não dá. A coisa só vai fazer o bebê sair do ventre. Então, a volta de Jesus não tem como se evitar. Não tem como. Então, como dizer, não, Jesus vai voltar agora? Pô, acabei de casar. Pô, acabei de comprar um negócio. Ah, não, Jesus vai voltar, o que eu vou fazer? Não tem como, irmãos. Quando ela começar a existir e aparecer, não tem como fugir disso. Né? Aí ele fala aqui da embriaguez noturna. Por que o alcoólatra bebe à noite e não de dia? Por quê? Porque a noite foi feita para o sono dos justos, a Bíblia diz. Quem não tem justiça na mente não consegue dormir. O senso de justiça, ele faz a pessoa adormecer. A injustiça, ele precisa viver e para isso sedar. Aí diz, nós porém que somos do dia, no sentido de ficar acordado e ouvir a voz de Deus, né? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete, a esperança da salvação. Em Efésios diz lá que o capacete, na cabeça é o capacete, porque na cabeça tem que estar, na cabeça normal do ser humano está o sistema nervoso central. Todos os nossos nervos são controlados na cabeça. Por isso que os 5 sentidos machucados por uma vida difícil doméstica, por perseguição no lar, por fome, por muita briga, muita surra, muito abandono, fere os 5 sentidos e altera o sistema nervoso e a pessoa não consegue descansar a mente. Então o capacete é para isso. Então o sangue de Jesus fere os nervos do ser humano para enfrentar as tentações. Todas as tentações vêm nos 5 sentidos, que é o sistema nervoso central. Por isso que tem o sangue na cabeça. E os 5 sentidos estão todos na cabeça. Todos. Sem tirar nem pôr. Então, a volta de Jesus surpreenderá quem não espera, quem não está ligado. Você não pode deixar de viver uma realidade de vida, mas não se desligar dessa realidade espiritual da volta de Jesus. Então, faça tudo bem feito, curta a vida, viaje, aproveita, passeia, tem férias, faça, coma, viva, durma, mas sabendo que Jesus pode voltar a qualquer instante. A qualquer instante. A alegria da volta de Jesus tem que ser igual à alegria da salvação. Por isso que ler a Bíblia todos os dias vai produzindo esse relacionamento com Jesus e esta alegria, para você, com esta alegria, colocar em prática o que você lê. Então esta alegria te dá força e de voltar, de buscar a volta de Jesus, que é a Maranata, vem Senhor Jesus, né? Ele fala aqui de riscar, em Apocalipse, ele fala aqui em riscar o nome.
O vencedor será vestido de vestes brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então se conquista o respeito, não somente humano, mas espiritual das hostes espirituais. Quando nós nos envergonhamos do Evangelho e bancamos o ímpio do lado de ímpio, os anjos estão vendo e abrem mão da nossa vida. Chegam ao trono e dizem, não, aquela eu não quero mais ajudar, esse eu não quero mais. Eles se queixam. Porque é a nuvem de testemunhas. Esse é a logística e administração celestial. Tanto que quando a pessoa faz esse tipo de atitude, não está na frente da família, do pastor, está sozinho, faz algo que não faria na frente de um cristão, e ela faz uma atitude, uma palavra, uma frase, coisas pequenas eu estou falando, não estou falando nem coisas sérias, tá? Estou falando coisinhas pequititas. Que ela faz isso, ela fica vazia, ela vai ler a Bíblia, não consegue, fica um tempo sem ler. Sim, ela perdeu a companhia dos anjos de Deus ao seu lado. Então, o nome no livro da vida. Lá, Deus disse a Moisés, Êxodo 32, 33. Disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então Deus revelou a Moisés acerca de como ele anota as questões das atitudes dos homens, no sentido de estar preocupado em anotar para não perder, não para anotar como um feitor. O livro da vida. Apocalipse 20, 12. Então tem dois tipos de livros que a Bíblia diz. O livro da vida, todos os homens. Apocalipse 20, 12 a 15. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o que qualquer ser humano fizer, qualquer um que foi criado pelas mãos de Deus, a sua vida está anotada diante de Deus. Tem pessoas que acham que é só o crente que Deus anota. Não, tudo. Uns para a perdição eterna, as anotações, e outros para a salvação eterna. Porque Deus não quer perder nada do que nos acontece. Quando Ele nos criou, irmãos, Ele nos criou com vontade, confiou em nós, Ele acreditou que nós entenderíamos o que é ser humano, o que é ser filho de Deus, e que nós nascemos para voltar a estar perto dele como foi no Éden. Cada ser humano que Ele dá vida no ventre, Ele aposta nisso. Aí depende do homem, né? Da pessoa querer isso. Foram julgados segundo suas obras. Obras o que é? Atitudes. Resultado das suas atitudes. O que você faz é o bom ou mau testemunho, que são obras. Você é o único crente do teu trabalho, acha que isso não vai fazer diferença? Vai fazer. Na vida das pessoas que estão ao teu lado, você ser crente verdadeiro, as suas obras falarão por você. Vai fazer. O único estudante na sala de aula crente, não tem problema, enfrenta o que tiver na tua frente como um evangélico, não como alguém que esconde a sua fé. Você não vai falar todo dia de Jesus, mas quando for confrontado com a fé, não esconda a tua fé. Não aceite coisas erradas. Pelas tuas obras, você fará coisas na eternidade, porque aí você terá a capacidade de continuar dando um bom testemunho. Aí tem o livro do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o livro da vida é para toda criatura. Quem está salvo e tem relacionamento com o Cordeiro, o nome está no livro do
Cordeiro. Jesus prometeu, Mateus 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, para ele dizer isso, todo ser humano é tentado a negar Jesus, certo? É na hora que você é tentado que tem que vencer. O diabo cria ciladas e quer que neguemos Jesus como Senhor e Salvador. Andariam com ele de vestes brancas. Por que branco? O que o branco nos diz respeito? Pureza, que mais? Paz, que mais? Tranquilidade, que mais? Limpo. Branco tem verdade nele. Qualquer sujeira aparece. O preto tem mentiras, tu suja e não percebe. E reconheceria o nome dos salvos diante de Deus e dos seus anjos. Ouvir é a Bíblia que nos ensina a lembrar, arrependermos e sermos justos, vivendo nossa vida com louvor, justificação e santificação. Então ele fala aqui no final, de Apocalipse, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então são 3 condições para a gente manter a salvação em dia, daí a gente está sempre esperando Jesus: louvor, justificação e santificação. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comprados com a glória e ser revelada em nós. Então, se sou filho e sou herdeiro, é um espírito de alegria. Por ser crente, nós temos que ter uma alegria interior grande por sermos crentes, não tristeza.